O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos com essa Eucaristia a solenidade da Epifania do Senhor. O Senhor que se manifesta como Salvador de todos os homens. E a cena que nos acompanha ainda é a cena do nascimento de Jesus, nosso Senhor. Porém, hoje com uma particularidade. Nos dias anteriores, quem se aproximou do mistério do nascimento de Cristo foram os pastores. Os pastores, eles representam todo o povo de Israel, o povo judeu. Eles indo ao encontro do menino que nascera, eles estão dizendo que a salvação é para o povo de Israel. Mas hoje, quem se aproxima da cena do nascimento de Jesus são os magos. E eles querem sublinhar que a salvação não se restringe ao povo de Israel. A salvação não se restringe aos judeus. A salvação é para todas as nações, para todos os povos. E é precisamente a respeito dos magos e do seu caminho em busca do Messias que hoje a Igreja nos convida a meditar, a rezar e a imitar. Então vamos olhar para a figura dos Reis Magos e ver o que eles podem nos ensinar a respeito do mistério da salvação. Como nos aproximar desse mistério da nossa salvação, a exemplo dos 3 Reis Magos. Primeiro, quem são eles? Eles eram homens sábios, astrólogos, dedicado aos astros, aos céus, às estrelas. Eram homens inteligentes, conselheiros de reis, tinham fama e riqueza.
possuíam uma segurança cultural, econômica, social. Eram homens de prestígio, homens dedicados ao estudo e homens de posses. Esses eram os reis magos. Mas tem uma característica aqui que eu gostaria de sublinhar. Porque além deles serem tudo isso, eles eram homens à procura de um sinal. Eles procuravam um sinal, sabendo das profecias que diziam que quando o Salvador nascesse, uma estrela brilharia no céu. Eles, como astrólogos que eram, desejavam encontrar essa estrela para poderem se encontrar com o Salvador. Eles estão então em busca do Salvador, em busca da verdadeira luz, para que eles possam encontrar o caminho da verdadeira vida. Aqui nós já podemos aprender algo com os reis magos. Eles são homens que olham para o céu. Eles olham para a eternidade. Eles estão preocupados com a eternidade. Vejam, eles teriam muitas coisas do que se ocupar. Teriam que se ocupar das suas posses, dos seus negócios. E, no entanto, eles estão preocupados com a estrela que vai aparecer, que vai lhes indicar o caminho da salvação. Irmãos e irmãs, imitemos os reis magos. Que os nossos olhos estejam fixos no céu e nenhuma outra coisa. Que os nossos olhos estejam fixos na eternidade. Porque hoje, vocês hão de concordar comigo, nós somos a geração da cabeça baixa, né? Onde quer que nós chegamos, as pessoas, como elas estão? Com a cabeça baixa, olhando para a tela do celular. É a geração da cabeça baixa. Isso é só um sinal. Nós estamos O que aparece ali? Ali pode aparecer muitas coisas que podem nos elevar, certamente. Mas na maioria das vezes nós estamos ali nos ocupando das coisas da terra, das coisas deste mundo. Pois bem, hoje a liturgia nos convida a elevar a nossa cabeça. Olhemos para o céu. É de lá que vem a nossa salvação. Os reis magos, eles então começam a seguir essa estrela. E eles chegam onde? Em Jerusalém. Para eles era lógico procurar o novo rei no palácio real. Era lógico procurar o novo rei na capital, de onde emanava todo o poder. Certamente o novo rei vai nascer em Jerusalém. Mas quando eles chegam em Jerusalém, quem eles encontram? Herodes. Eles encontram Herodes. Herodes é um homem desequilibrado pelo poder. Diz o Evangelho que ele ficou perturbado só de saber que o rei dos judeus tinha acabado de nascer. Quem, em sua normalidade mental, poderia se agitar pelo nascimento de um bebê? Esse homem ficou desesperado, perturbado. É um desequilibrado. Essa é a primeira pessoa que os magos encontram. Depois, eles se encontram com os estudiosos, os teólogos, os especialistas sobre as Escrituras, porque eles chegam em Jerusalém e fazem a pergunta: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Herodes ficou desesperado, perturbado e mandou chamar os sacerdotes, mandou chamar os escribas, os doutores da lei, porque eles haveriam de dar essa resposta, porque conhecedores das profecias, eles poderiam indicar: o menino nasceu aqui ou acolá. Então eles chamam os doutores da lei, e eles são uma ajuda
preciosa para os magos encontrarem o caminho do Senhor. Mas vale aqui notar, um comentário de Santo Agostinho, que diz que, embora esses homens sejam conhecedores das profecias e das escrituras, eles gostam de ser guias para os outros, indicam a vereda, mas eles mesmos não caminham. Eles mesmos permanecem imóveis. Eles sabem de todas as profecias, mas eles não esperam o Salvador. Eles sabem onde haveria de nascer o Salvador, mas não se dirigem para lá. Irmãos e irmãs, isso pode acontecer conosco também. Conhecer de tudo das Escrituras. Saber das profecias. Saber do Evangelho, saber dos mandamentos, ser um fiel católico de missa dominical, de confissão, de sermos fiéis católicos. E, no entanto, não nos mover em direção ao Salvador. Não mover os nossos passos em direção ao Salvador, de fato. Esses doutores da lei, eles permanecem imóveis. Os magos, ao contrário, escutam a indicação e partem para Belém. Logo, a estrela trata de conduzi-los novamente. Vejam, irmãos e irmãs, para onde eles vão? Para Belém. O rei não nasceu em Jerusalém. A estrela os guiou para os pobres, entre os humildes, para a última das cidades. É lá que nasceu o Rei do mundo. Aqui nós notamos que os critérios de Deus são diferentes dos critérios humanos. Deus, ele não entra na lógica humana. Ele tem o seu jeito próprio de manifestar o seu poder neste mundo. Agora notem outro detalhe importante. A estrela conduziu, mas foi indispensável ouvir as Escrituras para que eles pudessem chegar até o menino Deus. Então, daqui nós podemos extrair outra lição para a nossa vida. Somente as Escrituras podem nos indicar o caminho para a verdadeira vida. A palavra de Deus é a verdadeira estrela que, na incerteza dos discursos humanos, nos oferece a certeza da verdade divina. Eles só foram capazes de descobrir onde nascera o Salvador porque ouviram as Escrituras, ouviram os profetas. Irmãos e irmãs, os magos aqui, eles estão perdidos, desorientados, porque chegaram em Jerusalém e ninguém sabia onde havia nascido o Salvador. E o que é que lhes orienta? A palavra de Deus. Vejam, quantas vezes na vida nós nos sentimos perdidos também. Não sabemos o que fazer. Procuramos algo que não encontramos a resposta. Quem pode nos orientar? A palavra. A palavra de Deus. Quem tem orientado a sua vida? Onde você tem buscado conselhos? É a palavra que é a estrela da tua vida? São as Escrituras? Pois bem, os magos estão nos indicando. É a palavra, a estrela que guia os nossos passos. E à medida que nós absorvemos a palavra de Deus, à medida que nós transbordamos essa palavra, nós também nos transformamos em estrela para iluminar os outros, para guiar os outros. Pois bem, você tem guiado alguém com a palavra que está absorvida dentro de você? A palavra de Deus, ela está impregnada, ela se fez carne em você, de tal maneira que você se torne luz para quem está perdido, para quem não sabe para onde ir. Depois que eles escutam as palavras dos escribas de Herodes, que indica para eles para onde eles devem ir,
a estrela aparece novamente e eles chegam em Belém. E diz o Evangelho que eles sentiram uma grande alegria. Numa outra tradução, eu gostei mais, diz assim: eles foram possuídos de grandíssima alegria. Quem de nós já fomos possuídos de grandíssima alegria? Eles foram. E por que foram possuídos de grandíssima alegria? Porque as suas esperanças não foram frustradas. Eles tiveram a confirmação daquilo que eles ouviram da palavra. Porque eles não trilharam aquele caminho em vão. Quando eles chegaram, eles viram o cumprimento da profecia. É verdade, o Salvador nasceu, Ele está aqui diante de nós. Nós não fomos enganados, nós não fomos iludidos. Irmãos e irmãs, quando se obedece à palavra, quando se escuta a palavra, nós tocamos na fidelidade de Deus e nós não seremos iludidos. Pode custar, porque essa viagem não foi da noite para o dia. Esses homens se cansaram. Esses homens caminharam dia e noite para chegar até ali. Pode custar, pode demorar, mas aqueles que escutam a palavra de Deus, aqueles que a colocam em prática, jamais serão iludidos. Jamais serão confundidos. E a consequência disso é ser possuído de uma grandíssima alegria. Foi o que aconteceu com os reis magos. Ao chegar na casa, o que fizeram? Se prostraram e adoraram. Aprendamos com os magos a adorar. O que é adorar, irmãos e irmãs? É reconhecer Deus, é dizer-lhe: Tu és o meu Deus e o meu Senhor, Tu és o meu Deus. É admirar com a alegria da imensa grandeza de Deus, da beleza de Deus, da bondade de Deus. É se entregar a esse mistério. Adorar é se inclinar diante dele com respeito e obediência de filhos. Há quanto tempo você não adora o Senhor? Não busca, os nossos sacrários ficam abandonados. Não adoramos o Senhor. Os reis magos nos ensinam a adorar, a nos inclinar, a nos prostrar diante de Deus. Mas notem, a adoração dos magos se faz de maneira concreta. Eles se inclinam, adoram, mas não ficam nas palavras e na inclinação. Eles fazem ofertas. Eles oferecem presentes ao menino Deus que está ali diante deles. Então, vejam, os magos, eles veem um homem, um menino, uma criança, um bebê, mas eles reconhecem naquele bebê, naquela criança, naquele menino, Deus. É Deus. E por isso eles colocam ali os seus presentes: ouro, incenso e mirra. Notem porque nós podemos imitá-los no dia de hoje, também oferecendo ouro, incenso e mirra. Ao colocarem o ouro aos pés de Jesus, é como se eles dissessem assim: vejam, são homens afortunados, ricos. Eles colocam o ouro aos pés de Jesus. É como se eles dissessem assim: todo o ouro do mundo, Senhor, ao lado de vós, não é nada, está aqui. É preferível a vós do que todo o ouro do mundo. Todas as coisas materiais, irmãos e irmãs, se não nos levam a Jesus, se não as usamos de acordo com o Espírito de Cristo para louvar e servir a Deus e amar os outros, se não é com esse propósito, são lixo, é lama, não vale nada. O ouro aqui corresponde ao reconhecimento de que ele é rei e domina todas as coisas. Esses reis magos estão reconhecendo: Jesus, o domínio está nas tuas mãos. Tu és rei. Por isso a oferta do ouro. Mas eles oferecem também o incenso. O incenso quer reconhecer que aquele menino é Deus. Além de rei, ele é Deus. O incenso, ele se usa na adoração ao Senhor. Então,
aquela fumaça que sobe, aquele odor agradável que se exala daquele incenso, é o reconhecimento de que nós estamos diante de uma divindade. Então, eles oferecem incenso, porque é Deus que está ali. Eles adoram não um simples mortal, mas Deus de fato. E por último, eles oferecem a mirra. A mirra, ela quer nos lembrar a humanidade de nosso Senhor. A humanidade de nosso Senhor. A mirra era o produto que se usava para embalsamar os corpos na sepultura. Foi o produto que se usou quando Jesus desceu da cruz e foi preparado para ser sepultado. Ele foi untado, o corpo dele foi embalsamado com mirra. É por isso que a mirra aqui sempre foi vista como um anúncio da paixão do Senhor. Seria o agradecimento antecipado a Jesus pela infinita manifestação de amor que foi a sua morte na cruz por cada um de nós. Oferece-se a mirra em louvor ao sacrifício de nosso Senhor, a sua entrega na cruz. Bom, concluindo esta homilia, nós podemos fazer nesta missa e em todas as missas em que nós vamos, que nós participamos, nós podemos imitar os Reis Magos. Num momento muito próprio para fazer essa oferta, que é o ofertório da missa. No ofertório da missa, nós podemos imitar os Reis Magos. Você pode dar o teu ouro. É a tua oferta material, a tua doação em dinheiro. É a tua entrega material diante de Deus. É o teu reconhecimento de que tudo que você tem e possui é dele. Esses homens, esses Reis Magos, ofertaram o ouro para Jesus. Sim, eu estou lhes falando de dinheiro. Oferecer ao Senhor, a Deus, aquilo que lhe pertence, uma parte daquilo que Ele te deu. Então, generosidade no ofertório, irmãos e irmãs. Generosidade em relação às coisas de Deus. Porque às vezes nós damos a Deus o mínimo, quando podemos dar mais. Ofereçamos o nosso ouro ao Senhor. Mas nós também podemos oferecer o nosso incenso no ofertório da missa. O sacerdote, ele faz um gesto, de oferecer o pão, de oferecer o vinho. Sabe o que você pode fazer nesse momento? É a hora que você oferece a sua vida a Deus, em oração. É o incenso que sobe a Deus. Então, quando o sacerdote toma a patena e eleva ela a Deus, oferece a Deus, é um convite para que você coloque a tua vida nessa patena e ofereça ela a Deus em oração. É o nosso incenso. E a mirra, sabe como que nós podemos oferecer a nossa mirra? Oferecendo nesse momento do ofertório os nossos sacrifícios, a nossa cruz de cada dia, o peso do nosso trabalho, a limitação da nossa saúde, os nossos sofrimentos, as nossas misérias. A mirra significa o sofrimento de Cristo. Então, a cada Eucaristia você pode oferecer a Deus o seu sofrimento, a sua mirra, a sua dor, a sua angústia. Irmãos e irmãs, nós podemos imitar os Reis Magos a cada missa que nós participamos. Por fim, os magos, ao voltar ao seu país, eles voltaram por outro caminho. Porque vocês se lembram, Herodes pediu que eles voltassem e dissesse a ele onde estava o menino. Eles voltam por outro caminho, avisados em sonho, eles voltam por outro caminho. Isso também quer nos dar uma grande lição. Uma vez que nós nos encontramos com Jesus, nos é impedido voltar pelo mesmo caminho que viemos. Ou seja, a cada missa, nós deveríamos voltar para casa diferente. Nós deveríamos voltar para casa mais convertidos. Nós deveríamos voltar para casa
com o coração mais inclinado para Deus. Irmãos e irmãs, examinemo-nos hoje. Depois de vir ao encontro de Jesus nesta Eucaristia, por qual caminho eu volto para minha casa? É preciso voltar pelo caminho da humildade, da oração, da generosidade, da aceitação da própria cruz, simbolizados na oferta do ouro, do incenso e da mirra. Amém.